Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Vamos à meditação da palavra no Evangelho segundo São João, no último capítulo 21, o versículo 23. São João capítulo 21, vamos ler o verso 20 em diante. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Mais uma vez, grande Criador, nós temos a oportunidade de falar das maiores riquezas da Sua Palavra, as coisas que estão acontecendo, cumprindo diante de nós. Ajuda-nos mais a ter o caráter cristão, a ter as virtudes que João teve. Cada um de nós, como noiva e esposa de Cristo, precisamos desta natureza, Senhor. Por isso estamos aqui para suplicar que o Senhor tome conta de nós, perdoe nossas faltas. Só de pensar que não falhamos, já pecamos, Senhor. Então perdoe nossas faltas e ensina-nos mais a Sua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Bem, estava pensando em falar sobre tempo de cumprimento. E incluir no meio de tudo isto, São João, que era um apóstolo, e que Cristo tinha 12, inclusive o Judas. Tem gente que diz assim: o fulano não pode ser pregador, não pode ser pastor. Até Judas foi. Pode ser, sim. O problema é a escolha de Deus depois, e você estar ligado a esta predestinação, se você é ou não dele. Então, pensando bem, se Jesus tinha 12 apóstolos, nós temos pela Bíblia e até pela mensagem do profeta, nós temos João, que foi apóstolo, mas também foi profeta. Muitas vezes as pessoas não admitem
porque Deus faz o trabalho como Ele quer, até questionando também o que Pedro disse, porque eles estavam pensando que João não morreria. Tem muitos pregadores aí que pregavam para o povo que eles não iam morrer. Já morreu faz tempo. Gente que tinha muita gente com eles. E eles pregavam que eles não iam morrer. E já morreram. Agora, o que Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Tem hora que Jesus dá umas respostas, parece que brusca, né? Devia ter falado assim com mais amor. Mas é conforme a pessoa que ele falava. Ele estava falando com Pedro. Pedro era muito rude. Então, você quer saber com respeito a ele? Se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, que te importa a ti? Então já correu dito entre os próprios discípulos, João não vai morrer, Jesus falou que ele não vai morrer. Jesus disse, eu não disse que ele não vai morrer. Eu disse, se importa que ele fique até que eu venha. Então as pessoas precisam ter revelação, que não era questão de João não morrer, mas ele ficou do jeito que Jesus falou, até que eu venha. João ficou, foi muito. Porque esse João não é o João Batista. É bom vocês terem o esclarecimento. Tem João Batista e tem o João Evangelista, que é apóstolo. Então, esse que nós estamos pregando hoje não é João Batista. É o João Evangelista. É o João que esteve na ilha de Patmos. Então, estamos falando dele. E ele viu tudo. Eu estava notando aqui que João, ele foi o que pregou a deidade já no início do seu livro. São João, capítulo 1. Ele começou a pregar a deidade. No capítulo 1, ele ensinou a deidade. Na sua primeira carta, 5:20, ele completou outra vez o pensamento sobre a deidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, e você vê a forma da pregação de João. Vamos lentamente acompanhar. Vocês não vieram ontem, quem não veio ontem, então come o de hoje e perde o de ontem, né? Que não tem jeito, só se você pegar o CD. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus minúsculo. Não, era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A minha palavra está comigo e a minha palavra revela o que sou, o meu caráter. Assim é Deus. Por isso, São João já começou ensinando a deidade quando ele escreveu o Evangelho. Ele diz, ele estava no princípio com Deus. Quem? O Verbo. Todo mundo sabe que é Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo Verbo. E quem é esse Verbo? Jesus Cristo. E sem ele, que é Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Tudo que se foi feito, céus e terra, tudo que você vê, os frutos, as árvores, os animais, a vida botânica, a vida animal, a vida humana, nada foi feito sem ele, pois ele é a palavra. Foi no princípio que ele fez estas coisas. Quando fala no princípio, você já sabe que ele saiu da eternidade, porque a eternidade não tem princípio. Quando diz princípio, Gênesis quer dizer princípio, origem. Então é quando começa as coisas a existir. Mas aquilo já existia antes, na eternidade.
em Deus, que era a palavra. Mas a palavra tinha que se expressar, e a palavra em si é um pensamento. Mas quando ela é expressada, então ela se torna uma palavra, certo? Porque antes é um pensamento, você expressa, aquilo torna-se uma palavra. Isto é nas simples coisas que você vê. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Não tem vida em mais ninguém, nele, em Cristo. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles leem até a Bíblia errada. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai. Não é uma outra pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, para você vir ao Pai tem que passar por mim, porque eu sou a carne que está revelando o Pai que você não vê. Era isso que Jesus estava expressando. Então, ali estava o grande pregador da deidade, mas é porque ele não era só apóstolo, ele era profeta também. Ainda que o seu ministério, que tinha manifestado, era um ministério de apóstolo. Ele estava andando com Jesus, era um discípulo, e um discípulo é um aprendiz. Então ele está aprendendo com Jesus. Mas depois que ele aprendeu, então Jesus chegou a dizer, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? É importante que Pedro foi aquele que recebeu as chaves, mas ele queria isso daqui também, mas daqui era do outro. Tem hora que você tem uma coisa, você quer a outra, mas não é sua. O ministério de Pedro era aquele que Jesus tinha dado para ele. Eu te dou as chaves do reino do céu. Para quem você fechar está fechado, para quem você abrir está aberto. Aí alguém pensa aqui que tem que ir orar a São Pedro para ele abrir o céu. Não, é ler a Bíblia, é ver o que ele falou no dia de Pentecostes, arrependei-vos de cada um de vós. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Era isso daí, ele abriu a porta. Se você não crê nisso, a porta está fechada. Ele não abriu a porta. Os pentecostais não têm a porta aberta para eles. Eles tiveram a porta aberta dos dons, mas eles não puderam ter a porta aberta nem do batismo em nome de Jesus Cristo. Os pentecostais. Então, a gente acompanhando a mentalidade de Deus expressada, enquanto aquilo está em Deus, ninguém sabe. Quando ele expressa, aquilo tem que aparecer. Se é um pensamento meu, ninguém sabe. Se era o pensamento do irmão Brana, sobre os 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, ninguém soube. Ele disse, eu não direi a ninguém, vou levar para a sepultura. Então ele não disse, era um pensamento, estava nele. Não tornou uma palavra para alguém, tornou-se uma pregação, mas não uma palavra para alguém. E ele não deixou explicado para ninguém que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ele não falou isso lá nos selos, ele deixou que passasse o tempo. E quase 3 anos depois, aí ele vem e expressa aquilo que ele podia dizer, aquilo que ele estava esperando a vida toda, irmãos, já cumpriu. Mas ele não podia dizer assim, porque aí ele estaria revelando. E Deus diz para ele, não diga a ninguém. Bom, a gente começa a falar de João, já vai para Brana, não tem jeito. Tem muita coisa. Então, a gente estava pensando nisso, porque as pessoas pensam que o ensinamento de hoje é só o Cordeiro saiu do trono, novo nome. Não, filho, aqui é deidade também, o ministério é de João. O ministério é de João, por quê? Porque João, ele é apóstolo e profeta. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Agora, eu não quero que vocês façam o mesmo erro que tiveram os discípulos, pensando que João não ia morrer. Daqui a pouco tem gente aí pensando que o João hoje não vai morrer. Não é assim. Se eu quero que ele fique até que eu venha,
Então Jesus veio para João, ele veio primeiro. Você vai no Apocalipse, ele veio para João primeiro. João viu tudo, João viu a vinda do Senhor. João viu os cavaleiros, João viu os selos, João viu os trovões, João viu novos céus e nova terra. Ele viu tudo. Se eu quero que ele fique até que eu venha. O João, hoje, tem que ter a mesma natureza do João daquele tempo. Então, isto leva a nós procurarmos melhor onde está. Porque aquele João, pelo que eu li aqui, que é importante, o que esse João fez? Escuta. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Eu acho que fica meio problemático para a pessoa assim, né? Você saber assim, Jesus ama o Alexandre. Mas você não fala assim, Jesus me ama. Pedro diz, ele viu que estava seguindo também o discípulo que Jesus amava. Por que ele não deu a parada e dizer, mas ele ama eu também? Não, ele sabia. Isso daqui é para tirar o ciúme do povo. Para que o povo tenha um entendimento e que quando Deus faz uma coisa e dá um ministério para alguém, você o que tem que fazer é ajudar a matar o gol, marcar o gol, pegar a bola e chutar no gol. Tem hora que você quer só atrapalhar, você entra na frente, quer tirar a bola dele. O profeta diz, você está errado, você tem que ajudá-lo. Irmão Brano tomou o futebol para mostrar isso para nós. Porque Deus deu um ministério para João. E Pedro respeitou aquilo, ele olhou e disse, olha, está passando ali aquele discípulo que Jesus ama. Porque os outros demais podiam dizer, mas ele ama nós também. Ele sabia que João era amado por Jesus. Isso daí é para tirar o ciúme do nosso meio. É muito probleminha. Os discípulos eram mais maduros do que muitos crentes, muitos pastores. Os discípulos eram muito mais maduros. Por quê? Eles não reivindicavam coisas, eles tinham. O que era deles, era deles. E o que era do outro é chegar a dizer, ali está passando o discípulo que Jesus amava. Olha ali. Se eu dissesse que Jesus ama o fulano, aí o Beltrano dizia, por que ele não falou meu nome, né? Não é assim? Devia ter falado meu nome. Ele só fala o nome do fulano. E você sabe o que aconteceu? Ele diz aqui, a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? João ouviu o que estava no coração do mestre. O João hoje, a igreja hoje, eu dá vontade de passar só para a igreja, para deixar eles desse jeito. Tem que ser da mesma forma de João. João não recostava em outro lugar. João não estava preocupado com a cabeça de Jesus. Com os pés de Jesus era a prostituta que estava preocupada de lavar os pés dele. Mas João não. João recostava no peito. Escutava o bater do coração de Emanuel. Aleluia. Aquilo era diferente. Ele sabia o que estava fazendo. E Jesus não dizia assim, vai para lá, João. Não, deixava ele. Aí então ele sabia, se eu amo, e aí Jesus ama ele. Quem sabe tinha outro ali coçando a canela, eu vou recostar também. Ele já sai daqui. Não é seu lugar. Porque João recostou no peito, no coração de Jesus.
porque ele representa a esposa, é a única que pode recostar no seu peito. Deita no peito de Jesus, escuta o bater do coração do Deus Emanuel. É João que faz isso, porque é a igreja que faz isso, já está mostrando para nós os tipos, diz irmão Brana, não falham. Então eu preciso ter a natureza que João teve. Você, como crente, precisa ter a natureza que João teve, porque não sou eu que sou a esposa de Cristo, você também o é. Então não somente eu tenho que estar recostado ao peito de Emanuel. Agora, eu sei que você vai dizer que sou um idólatra, mas recostado no peito de Emanuel foi João lá. Mas você tem que entender que Deus outra vez veio na terra, Emanuel, no entardecer. Cadê o João hoje, que recosta também no peito, isto é, na mensagem, no coração de Deus? William Branham diz, a mensagem é o coração da mensagem é que manda. E João hoje está recostado no coração de Emanuel no entardecer. Aleluia. Eles vão dizer que nós somos doidos mesmo, mas não estamos preocupados não. É tempo disso. Nós estamos no tempo de ser chamado de Satanás, falso, loucos, doidos. Estamos no tempo. Esse é o melhor tempo do nosso ministério. O melhor tempo do ministério de Jesus não foi quando ele estava dando o sermão do monte, mas foi quando eles confundiram Jesus com Beelzebu. Ele não mudou. Ele continuou sendo o mesmo e eles pereceram. E nós temos que saber que temos que continuar sendo o mesmo. Não importa o que eles digam. Há algo dentro de nós. Nós conhecemos o coração de quem nós reclinamos, o peito no qual colocamos nosso ouvido. Reconhecemos sua mensagem. Então eu quero que você e eu peçamos a Deus, Senhor, dá-nos uma natureza como a de João. Pedro tinha uma natureza rápida em tudo. Até quando for pegar Jesus, ele já sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, do Malco. E Jesus pegou, curou a orelha do rapaz. Disse, Pedro, cuidado, Pedro. Aquele com ferro fere, com ferro será ferido. Em outras palavras, né? Cuidado, olha aqui. Ó. O rapaz ficou curado na hora. Ele tinha uma natureza forte. Ele era rude. Mas João é diferente. João era amável. Pedro, Tiago e João. Eram três que Jesus andava com eles, que esses três andavam com Jesus. Cadê os outros 9? Ficou em casa, ficou em algum lugar. Mas Pedro, Tiago e João estão aqui no Monte da Transfiguração. E aquilo ali é bom você ver. O amor, João. A fé, Pedro. Tiago, a esperança. No Monte da Transfiguração. Mas o amor estava ali. A esposa de Cristo é João. É amor. Isso tem que estar no meu e no seu coração. Dedicação à palavra. A palavra de Deus hoje. Você pode chorar em cima desta Bíblia, pode chorar em cima dela, falando bem de Moisés, falando bem da lei, estando amando o povo lá do passado. Isso não vai fazer de você João, isso faz de você um Moisés. Mas para você ser um João, você tem que amar a palavra do Emanuel no entardecer, que ele veio
e você recostou sua cabeça no peito de Emanuel. Deixa eles falarem. O peito de Brana não é Brana homem. O peito de Brana é a revelação. Onde você pode recostar. Eu escutei o que são os cavaleiros. Eu escutei o que é cada cor do cavalo. Eu escutei o que é cada coisa que Deus fez. Eu subi mais alto no capítulo 4. João, sobe aqui. Não é para Pedro, Tiago. Agora é João. Sobe aqui. Eu vou te mostrar as coisas que aconteceram e aquelas que vão acontecer depois destas. Venha cá, sobe aqui. E aí João subiu no capítulo 4 de Apocalipse. Irmão Brando diz, é onde a noiva sobe, ela é raptada. Isso não quer dizer que ela é raptada lá atrás. No capítulo 4, ela subiu para poder ver as coisas. Você não sobe, você não vê. Porque o povo não vê novo nome. Porque não sobe. Por que não sobe? Porque não é João. Porque não é da noiva. Não faz parte da esposa. Se fosse da esposa, teria subido. Mas como não é, então não sobe também. Amém. Amém. Então, vamos voltar um pouquinho lá de João, sendo um apóstolo e sendo profeta. Você quer base na mensagem? Eu tenho base na mensagem na Bíblia. Eu não tinha, não, mas esse tempo vai aparecendo tudo, né? Já foi pregado por vários irmãos, o pastor Bispo já falou sobre esses parágrafos, mas eu quero estar mostrando para vocês esta realidade do dia 34 da brecha. Agora, João estava comissionado a escrever o que ele viu, quando soou os 7 trovões. Então, o apóstolo e profeta pegou sua caneta para escrever aquilo. O apóstolo, mas ele é só apóstolo. Não, ele é profeta. Não, mas ele é só pastor. Não, ele é profeta também. Qual o motivo? É porque tem uma palavra que ele está profetizando. Por quê? Essa noiva é profeta, porque ela tem uma profecia para ela repetir. E estamos aqui para este fim. Amém? Então, isso daqui para nós é importante. Está na mensagem do irmão Brana. Você acabou de ver. E eu quero passar por estes ensinamentos do próprio irmão Brana e da Bíblia, porque assim como João, meu Deus, é muito pesado para a gente que não sabe ler, não sabe escrever. Olha Pedro e João subindo ao templo na hora 9. Eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho dinheiro. Lá o ouro e prata era exatamente dinheiro, e eles não tinham nada. Eu não tenho ouro, não tenho prata. Nós não temos ouro, não temos prata. Mas o que nós temos, isso nós te damos. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o paralítico passou a andar. E isso aí é o que Deus deu para eles lá no princípio. Meu irmão, não queira viver só com aquilo, senão você teria que ter outra porta formosa do mesmo jeito para você fazer o trabalho. Mas Deus estava começando a dar a oportunidade para o João, para ele progredir naquele ministério, e sem dinheiro, sem prata, sem ouro. O trabalho de Deus não é feito com dinheiro. Você precisa do dinheiro para comer, para beber, para calçar, para vestir. Você precisa de dinheiro, precisa-se de dinheiro para fazer uma igrejinha como a nossa. Precisa de dinheiro. Mas para pregar o evangelho, não precisa de dinheiro. O evangelho é pregado sem dinheiro e sem preço. Ele é pregado, não carece de prata, de ouro, não carece de gente inteligente.
Porque Deus pegou os inteligentes e fez eles ficar mais retraídos. Ele pegou Saulo e fez dele um diferente. Esse homem não é mais aquele, mudou, sim. É Deus entrando em cena, é Deus operando o que tem que operar, é Deus manifestando sua obra no meio dos seus filhos. Eu quero que nesse dia todos nós venhamos olhar para essas coisas. Fala, meu Deus, eu preciso andar com essa natureza de João, recostar ao peito do Messias, que é o Messias do entardecer. Eu tenho que saber que eu não posso adorá-lo. É o João da Bíblia. Você vai para o 22 de Apocalipse e você vai ver que João prostrou aos pés do anjo que lhe mostrava selos, trovões, novo nome. E aquele anjo representava Brana. E aquele anjo disse para João: não faças tal, porque eu sou conservo teu, dos teus irmãos, adore a Deus. Eu sou conservo teu, dos profetas, dos teus irmãos. João era profeta, adore a Deus. É isso que nós temos que aprender, e já temos aprendido, que a adoração que o povo pensa que nós estamos atribuindo a William Branham, não, nós estamos atribuindo ao Senhor Todo-Poderoso, que viveu no corpo de William Branham. Para que isto? É porque Deus queria mostrar neste século com quem ele pareceu. Ele quis mostrar com quem ele pareceu. São Paulo lá atrás diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele quis mostrar isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, vem nesse dia final. Você tem que imitar também alguém. Você tem que estar deitado no peito de alguém. E este é o Messias do dia. É a luz do entardecer que veio, que você pode colocar o seu ouvido e escutar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos revelados. Não, tem gente que não consegue, confunde tudo, ele não revelou o sexto. Por quê? Por que ele não revelou? Porque eles não são da noiva, eles não pertencem à noiva, e por não pertencer estão vivendo como estão hoje, a fé errada. Tendo uma fé em 6 selos revelado, quando não pode revelar 6 selos, sem que o 7º esteja aberto primeiro. Porque é o selo que revela os selos. É o selo 7º que revela os selos. Isso foi o que Branham pregou. Eu não vou te dar parágrafo agora, não trouxe tudo agora, mas você sabe, eu já li. É o que o William Branham já pregou. Isto é a realidade para o tempo em que nós vivemos. Hoje, João tem que ver. Irmãos, Jesus foi. E depois que o Apocalipse foi manifestar, depois que Jesus foi embora, é que João teve as visões do Apocalipse. Foi aí que Jesus apareceu para ele outra vez, dizendo: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. A primeira palavra do alfabeto grego é a última, A e O. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Porque Jesus não disse uma letra do alfabeto judaico? Porque o Apocalipse estava provando que era uma mensagem que alcançaria, abrangeria mais os gentios. Por isso ele diz: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega.
Oh, se agora eu soubesse, eu ia esclarecer isso para você, do hebraico. Mas Jesus não falou isto. Porque ele disse assim, A e O. Primeira e última letra. Porque ele ia manifestar como manifestou. E os judeus rejeitaram. Agora ele já estava mostrando, eu vou voltar como ômega. E não será para judaísmo. Eu vou voltar como ômega. Porque ômega era para os gregos. É alfabeto grego. Eu vou voltar para os gentios. O entardecer de Deus nessa terra foi para os gentios nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, onde Deus veio. Aquele era o ômega. Jesus, ômega. Por isso eles confundiram Brana com o Senhor Jesus. Disseram, nós estamos professando nossa fé em ti como o Senhor Jesus Cristo. Ele dizia, eu paro de pregar se vocês fizerem isso. E eles fizeram. E o irmão Brana parou de pregar. Porque eles estavam tendo uma fé pervertida. Não era ter a fé no William Brana que ele era Senhor Jesus Cristo, não. Jesus já tinha dito, eu sou alfa. Isto foi lá no Oriente. Eu sou o ômega. Ele não estava dizendo que seria o Jesus outra vez. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Como eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, antes que Abraão existisse, eu sou. Você sabe o que é isto? É o amanhecer, é o leste, mas ele diz, eu sou o ômega. Nos últimos dias, ele sabe que Jesus queria dizer que não podia esclarecer naquele tempo, eu sou Brana. Não é assim, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Não! A doutrina daquele povo que batiza em nome de William Brana foi errado por isso. Porque eles creram que William Brana era o Senhor Jesus Cristo e estava errado. William Brana era a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Ele não era o Senhor, mas o Senhor estava nele. Amém. Amém. Eu creio que estas coisas, quanto mais a gente aproxima, mais a gente vê o tempo findando, o tempo cumprido. Tudo tem cumprido, o tempo tem cumprido. Eu estou falando de tempo, eu quero relatar para vocês o que está no Profeta do século XX, no parágrafo 100, que o irmão Brana fala. E você sabe na Bíblia, desde quando o povo de Israel foi para o Egito, eles ficaram ali 400 anos. Deus ia libertá-los com 400 anos, mas levou 430. Enquanto não apareceu o homem da hora, Deus não podia trabalhar. E ali estava 400 anos sem profeta. Israel sem profeta, 400 anos. E agora vai aparecer um Moisés. Aparece um profeta. E a coisa mais difícil foi eles admitir que aquele homem era profeta. 400 anos, isso faz muito tempo. O meu tatara não ficou sabendo de profeta. Mas o tempo do cumprimento estava ali. Moisés era o profeta. Amém. No tempo de Jesus, irmão Brana ensina aqui no parágrafo 101 do profeta do século XX, ele diz que no tempo de João Batista e Jesus Cristo, naquele tempo, o que aconteceu foi a mesma coisa, 400 anos. Hoje eu não sei como está, nem contei, mas de primeiro tinha 4 folhas brancas, de Malaquias, hoje não tem mais, a Mateus. É que estas folhas estavam indicando 400 anos também. 400 anos sem profeta. De Malaquias a Jesus.
Eu posso voltar mais um pouco para falar de Isaías, 700, 800 anos antes, porque tenho que passar por isso também. Mas deixa eu terminar meu pensamento aqui. Já vai chegando os papelzinhos, pronto. Não dá tempo de muita coisa mais, né? No tempo de João Batista e Jesus Cristo, o povo estava sem profeta 400 anos. E esses profetas, João tinha que retorná-los à palavra. Jesus veio, tinha que retorná-los à palavra. Não era fácil para esses homens. 400 anos sem profeta. Agora tem coisa na Bíblia que durou muito mais. De como eles iam crer. Isaías diz, uma virgem conceberá. Levou 800 anos para a virgem conceber. Uma virgem conceberá. No próximo ano, é provável que aqueles maiorais de Israel já tinham suas filhas, filhinha, prepara, viva a sua vida abençoada, porque você pode ser a virgem. Uma virgem conceberá. O nosso profeta Isaías disse, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então você pode ser santificada, limpa, pode ser você. E passou aquele ano, 10 anos, 100 anos, aquele povo morreu. Então, não cumpriu a palavra de Isaías, não. Ele diz, uma virgem conceberá, levou quase 800 anos. Mas um dia eles ficaram sabendo, e não dava para crer. Quando eles ficaram sabendo, Maria, você está grávida? É de José? Não. Não venha dizer, Maria, que você está grávida de outra coisa, de alguma coisa sobrenatural. Sim, do Espírito Santo. Eu nunca dormi com José. Estou grávida do Espírito Santo. Olha, todo mundo vaiava ela. Riam dela. Como pode ser grávida? Eles esqueceram. Deus fala uma palavra e as pessoas... Leva tempo para aquilo acontecer e as pessoas não veem depois. Uma virgem conceberá, levou 800 anos. Mas um dia a virgem concebeu, porque o mesmo anjo, o anjo também do Senhor, chega e diz, salve agraciada, o Senhor é contigo. Porque este santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Deu até o nome dele, que ninguém sabia, deu o nome dele. E o seu nome será Jesus, Yeshua. Porque salvará o seu povo de seus pecados. Mas o seu povo não quis a salvação. Aí ele teve que vir para Iesus, no grego, para poder ter um povo, conforme o profeta Osés diz, um povo que não era povo. Foi posto em ciúmes. Israel em ciúme com um povo que não era povo. Que nós, gentios, eram idólatras. Mas Israel sempre creu num Deus só. Mas a idolatria que veio de Roma, eles começaram a crer em Santíssima Trindade desde o ano 300 depois de Cristo. E Lutero saiu da católica, era um sacerdote, mas saiu com a mesma doutrina de Trindade outra vez. Wesley veio, Trindade. Pentecostais vieram, Trindade. Unicistas vieram, só Jesus. Saiu de 3, passou para um só e não sabia como explicar aquilo. Irmão Breno diz, vocês estão errados. Porque cadê o Pai? Se é só Jesus, ele tem um Pai. É nisso que os dualistas erram, pensando que Jesus tem um Pai, então são outras pessoas. São duas pessoas. Não. Ele estava mostrando para eles que o Pai estava no Filho. Jesus diz, o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos rapidamente aqui para mais um pouquinho esse Espírito que tem vindo para poder abrir para nós, apóstolo e profeta, tempo cumprido. Você não tem mais tempo. Tem mais Isaías 61. Você vai encontrar quando Jesus
Ontem eu acabei falando 1h13 por aí, 1h12. Eu quero terminar mais cedo, mas não estou dando conta. Vocês me desculpem. Não estou dando conta. Lucas 4. Se você pudesse, juntamente comigo, ir aprendendo. Jesus, aí foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Era um desrespeito você não ler a Escritura completa, porque sistematicamente Moisés já tinha ensinado eles lerem o livro da lei para o povo. E agora, quando foi dado, que o sacerdote deu o livro para Jesus, deu exatamente Isaías 61, verso 1 e 2. E Jesus leu. Mas antes de terminar o segundo versículo, Jesus parou. Quando é o ano aceitável do Senhor, ele parou. Jesus não entrava noutra escritura. Foi por isso que Brana leu Apocalipse 10, de 1 a 7 e parou. Ele é profeta. Aquilo não é para ele, a outra escritura não se cumpre com ele. Você pode falar daquela escritura, mas na leitura você já vai provar isto. É isto que nós falamos ontem. 3 personagens dentro do capítulo 10 de Apocalipse: o anjo forte, o 7º anjo e João. Se você vê isto, então tem facilidade para ver a deidade, para ver: este não vai morrer até que eu venha. Nem eu não morri. Estou vivo, você não está vivo? Até que eu venha. Vimos isto. Esse acontecimento foi nos Estados Unidos. E eles não viram. E nós vimos. Porque foi João quem viu. Não foram os outros quem viram. Foi João quem viu. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa isso a ti? Se eu quero que um outro veja, que importa você, Estados Unidos? Eu quero que outro veja. É isso que Deus fez. Não mostrou para eles. Estava ali pregando com eles, comendo com eles, bebendo com eles, caçando com eles, revelando suas enfermidades, mostrando os demônios que estavam em seus corpos. Mas eles não puderam ver a vinda, mas João viu. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Vocês estão me entendendo? Está entendendo a mensagem de agora? Não quer dizer que o João hoje não vai morrer. Ele já viu. Porque daqui a pouco sai um dito também do João hoje. Mas João hoje não vai morrer. Não, filho, a questão não é a morte natural. A questão é ver as coisas. Se eu quero que ele fique até que eu venha. E agora, graças a Deus, que nós ficamos até que Jesus veio, até que ele revelou sua palavra, até que pudemos vê-lo num monte pôr do sol. O crítico diz assim: eles falam que Jesus veio no monte pôr do sol. Onde é isso? Eles nem sabem onde é isso. Eles não sabem mesmo. E eu não precisei nem de ir lá. Você não precisa nem de ir lá. Vai me mostrar um monte. É a mesma coisa do Calvário. O Calvário me salvou, me perdoou, mas eu nunca fui lá em Jerusalém. Eu nunca fui no Calvário e nunca vou. Mas eu estava no Calvário. Você estava no Calvário. A mesma coisa é esta revelação, o que Deus tem dado. Se eu quero que João fique até que eu venha, que te importa a ti? Porque tem muita gente que sabe, mas não tem agora o espírito da noiva. Você sabe das coisas, mas não tem o espírito da noiva. Jesus pegou Pedro e disse: a ti
te dou as chaves do reino dos céus. Não deu para mais ninguém. Todos os demais ficou sem chave. Quem quiser a chave tem o irmão Pedro. Abre para nós aí. Pronto. Hoje nós precisamos de chave aqui do tabernáculo, o músico quer chave, o zelador quer chave, o pastor quer chave, o que abre a igreja para começar o culto quer chave. Se fosse naquele tempo, você ia ver. É só Pedro que tem chave. Se você quiser, vai lá nele. Vai buscar a chave com ele. Ah, mas dá muito trabalho. Vai buscar a chave com ele. Se você quiser, vai à Bíblia para pegar a chave do batismo em nome de Jesus Cristo. Se você quiser, agora a revelação para ser a esposa de Cristo não é Pedro, é João. Não é a fé, olha para você ver, não é a fé, é o amor, porque Deus é. E a esposa, ela é Deus em carne. É cada coisa. Mas quando Jesus pegou aquela escritura dada pelo sacerdote para ele ler a escritura, e ele leu, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, quem escreveu isso foi Isaías, há 800 anos atrás. E Jesus leu 800 anos depois, tempo cumprido. Aí o tempo está cumprido. Aí Jesus leu. E quando parou onde devia parar, porque o restante do versículo 2 de Isaías 61 diz: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Jesus não leu, porque o dia de Jesus não era dia de vingança, era o dia aceitável, o ano aceitável. Eu estava vendo aqui, não era nem dia, era ano, o ano aceitável do Senhor. Mas quando chega no nosso tempo, 2000 anos de Cristo aqui, 700, 800 anos de Isaías a Cristo, 2800 anos para cumprir a metade, o final do versículo, não é metade não, o final do versículo, o dia. O ano aceitável cumpriu com Jesus, o dia da vingança vem nos dias de brana. Nos dias da vingança do nosso Deus. Isto é o tempo cumprido. Ele não podia ler, Jesus não podia ler, porque lá não cumpria o dia da vingança, e sim cumpria o ano aceitável. Então ele leu o ano aceitável, ele curou, libertou, mas agora, no tempo de William Branham, é o dia da vingança. Por quê? Outra escritura. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Oh, se os crentes aprendessem isso, se os crentes soubessem disso. Não é bom isso aqui? Grande e terrível dia do Senhor. Como isso dá certo com o dia da vingança? É unir as escrituras. Isaías 61, final do verso 2. Você liga com Malaquias 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Não era João Batista. Oh, falta de enxergar essa verdade. Não era João Batista. João Batista veio perto do ano aceitável. Veio antes do ano aceitável. Aí Jesus chegou, ele era o ano aceitável. Mas agora está escrito o grande e terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação, quando Ele vai julgar os povos, as pessoas que ouviram a palavra e chamaram isso de demônio. Vai ser julgado depois. Pode deixar que, deixa eles mofar de nós hoje. Não queira ir lá discutir com eles, dizer que você não é diabo, não, deixa ele crer que você é diabo. Deixa ele crer. Não importa com isso não. Porque tem o dia da vingança, e o dia da vingança vem pela mensagem do dia. Essa mensagem que você tem nesse dia final é dia da vingança. E como isso tem uma coesão? Isaías 61, final do verso 2, Malaquias 4, 5. Aí você liga isso também com Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Isso até em Atos. E envie Ele a Jesus Cristo,
que já dantes vos foi pregado. Quer dizer, foi pregado Jesus ali. E agora Pedro está dizendo, esse céu vai conter até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Conter quer dizer ficar quieto, calado, ficar calado. O céu ficou calado. Os trovões soaram, houve silêncio no céu, quase meia hora. O céu tem que conter até o tempo da restauração de tudo. A mensagem do profeta é restaurando o batismo. Eles pensam que a restauração de tudo é fazer com que a árvore não morra mais. Não, isso daí vai ser depois novo céu, nova terra. Porque no milênio, ainda que ela dure 1000 anos, depois ela pode morrer. Porque aí tem o período do julgamento, mas quando entrar novo céus, nova terra, a árvore não morrerá mais. Nada vai morrer mais. Mas tem que chegar o tempo. É o tempo determinado. Tem tempo para aquilo. Eu já estou terminando. Espero que eu esteja terminando. Certo? Mas aqui, por aqui, você já vê o cumprimento. Quanto tempo faz? 2000 anos. Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, até que chegue o tempo do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. E agora, Jesus Cristo veio em brana. Era isso para cumprir esta palavra. E como isso dá certo? Olha, dia da vingança. Terrível dia, dia da vingança, Isaías 61, final do verso 2. Grande e terrível dia do Senhor, Malaquias 4, verso 5. E agora, no dia em que nós vivemos, o Cordeiro saiu do trono. Quando ele sai do trono, esse é o dia da vingança. Como você crê na palavra, você está guardado pelo dia da paz, pelo dia da salvação, pelo dia que, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes, tem o ano aceitável, tem o dia da vingança, tem o hoje, se ouvirdes a voz. É hoje, é tempo de ouvir. Só que você ouve e não importa com aquilo e vai embora e não decide, não se batiza, não crê no profeta, não vê essas coisas nas escrituras, não alia-se com João. Tem que aliar-se com João, não tem jeito. É preferível aliar-se com João do que com Judas. Com quem você quer aliar-se? Unir-se. Deixa eu unir. Eu preferia, se eu morasse nos Estados Unidos, estar unido com Brana do que qualquer outro pregador. Eu estaria ali no tabernáculo Brana em Jeffersonville. Por isso eu estou aqui no tabernáculo Brana em Franca. Porque eu sei que aqui João está. Eu sei que aqui João está. Ele viveu até que Cristo veio. Se eu quero que ele viva até que eu venha, que te importa a ti? É por isso as pessoas não veem isso. Mas você, o João de hoje, está vendo. Olha, você está vendo um profeta, você está vendo a deidade, você viu a era terminar, você viu o cordeiro sair do trono, você viu ele converter em leão. Não viu? Você viu essas coisas, você viu o novo nome de Deus. Você viu e está adorando a Deus em 7. Deixa eles continuar no 5. Mas Deus já está no 7. O número de Deus é 7. Agora é hora de eu admitir isso, de eu aceitar, de eu crer nestas coisas e dizer: Senhor, o tempo já cumpriu. Apóstolo, profeta, João, olha, a gente não sabia que João tinha que pregar. Você sabia? Eu não sabia. No ano 2000 eu não sabia que João tinha que pregar. Escuta aqui, eu não sabia no ano 2000
que João tinha que pregar. Era João que estava pregando. Eu não sabia que João tinha que pregar. Eu não sabia que João tinha um ministério profético de repetir a profecia. Não é profeta porque tem o assim diz o Senhor direto, não é profeta porque teve visões. Não, é profeta porque está repetindo as palavras do profeta. Está profetizando outra vez. É este João que está recostado no peito da luz do entardecer. Recostado no peito do Deus encarnado no entardecer. Recostado no peito do Messias do entardecer. Se isso faz de você um idólatra, não. Você está aqui adorando uma coisa viva. Você está adorando um Deus vivo. Você não está adorando uma imagem morta. Você está adorando um Deus vivo. Tem aqueles que adoram a imagem do irmão Brana, está errado. Tem foto aí na internet, um rapaz ajoelhado e a foto do irmão Brana na frente. Então todo mundo vai criticar mesmo, porque tem esses que fazem a coisa errada. Eles vão adorar o anjo, a criatura, quando você tem que adorar o Criador. Então, não, João, não me adore. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas. Adore a Deus. É por isso que essa mensagem, João tem experiência de adorar a Deus, direto a Deus. Se não fosse Deus, há anos atrás, quando alguns irmãos já queriam adorar Brana aqui no nosso tabernáculo, e eu fui contra eles. Hoje eles não estão aqui mais. Mas eles queriam adorar Brana. E eu cortei. Será que não aprendem que é isso que está escrito em Apocalipse 22? As pessoas estão aí para adorar Brana, adorar o anjo que mostrava estas coisas. E eu disse, não é para adorar desta forma. Você adora a revelação que o homem teve. Você adora a revelação do anjo e não o anjo. Porque a revelação do anjo era Deus que estava dando. Aquela revelação, o que estava dentro de Brana era o anjo forte. Então você adora a Deus em Sete, porque Deus já estava num outro corpo. Deus viveu no corpo de Jesus. Viveu no corpo da igreja 7 eras. Mas quando terminou as eras, Deus saiu do corpo da igreja e entrou num corpo de homem, outra vez, no corpo Brana. E tinha esse novo nome, B-R-A-N-H-A-M. Eles vão continuar criticando-nos, mas nós vamos cantar. Tem mais hino aí de novo nome? Cante hino de novo nome. Ponha hinos do novo nome. E cantava um novo cântico. Não é esses cânticos que vocês cantam, não. Não é esses rap, esses funk. Não é esses sambas. Não é esta música, esse rock. Não. E o irmão Breno disse que isso veio do fundo do inferno. E quantos crentes estão cantando, eles estão pegando o nome, o buzino gostoso. Vem logo, doce carruagem, vem me levar ao lar. Aí eles fizeram que eu não posso nem cantar. Aí eu digo, vai lá na internet, vê para você ver como eles estão, dizendo é o que o irmão Branco cantava. A letra é a mesma, filho, mas a música é pervertida, é do diabo. Vocês querem voltar ao pentecostalismo quando Deus já está pegando o povo para levar para o céu. Vocês estão voltando, porcos. Voltando ao lamaçal, como cão, voltando ao seu vômito no adágio de São Pedro. É o que estão fazendo. Mas o eleito, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Você está olhando para frente, a revelação, tem uma boa música. Se a igreja, para ficar firme, tem que sacudir, essa não é a igreja de Deus. Você diz, mas lá atrás ela sacudiu. Lá atrás. Davi também sacudiu. Lá atrás.
Mas tinha um dia que não era para sacudir, não era para dançar. E ele começou a dançar diante da arca. E Uzá meteu a mão na arca e caiu morto. Aí a dança parou. Se vocês entendessem que quando vocês cantam essa música profana, esses rap, esses funk, essa coiseira toda, essa música chamada gospel, que não dá para engolir, dá para cuspir, não dá para engolir. Até gospel poderia ser pentecostal, cântico evangélico, sim, a interpretação, mas eles colocaram um ritmo que é pervertido, um ritmo que é do mundo. Não é? Mas como você gosta de cantar os hinos sertanejos? Isso é da roça. Brana não falou mal disso. Brana não falou mal. E se você cantar aqueles hinos gostosos que Brana cantava, vai tudo bem. Mas se você não tiver a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e que João está pregando desde o ano 2000. Você sabe que o povo largou e disse, não, João? Não. Sem falar já era João. Atrasado. É quando falou, você assustou. Não, você já estava escutando João desde o ano 2000. Você está escutando quem? Brana. Quando foi que Brana falou para você o novo nome e você creu? Quando foi que Brana disse que o Cordeiro saiu do trono e você viu? Foi João que falou. A era terminou. Foi João que falou. E tudo tirado de Brana. Porque ele tem que dar sequência. Profetize outra vez. Nós não estamos falando mal de Brana, não. Sem Brana, nós não somos nada. A revelação, estou falando da revelação que Brana teve. Não somos nada sem ela. Por isso, o que nós temos é uma mensagem que é uma profecia que estamos repetindo. E olha cá, eu estou repetindo ao pé da letra. Onde ele diz, sabe, irmão Liveio, o que significa Brana? Perfeito, perfeição. Você acha que Brana estava falando dele? Não. Porque ele sabia que ele não era perfeito. Ele sabia que ele não era. Ele sabia que ele já tinha mentido. Ele sabia. Ele só não tinha contaminado em adultério. Isso ele mostra nas mensagens. Ele não está falando dele. Bran, perfeito, perfeição. Ele está falando do nome de Deus. Pai Celestial, que cada um dos teus filhos possa alimentar da sua palavra enquanto é tempo, Senhor. Já vivemos o ano aceitável. Já vivemos o dia da revelação que o seu profeta veio. E agora estamos nesse cumprimento final do dia da vingança. E junto com o dia da vingança está também o dia de João, que é o dia da esposa. Estamos agradecidos por isso, Pai. Ajuda-nos a manter nossa vida limpa, santa, na sua presença. Ser uma bênção para aqueles que te amam. Ser uma ajuda para cada irmã, para cada irmão. E que nenhum tenha uma crença pervertida, mas que possa ver que João hoje já viu também todas essas coisas. Ele viu antes que morra. João já viu. Obrigado, Senhor. Por isso Simeão disse, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Agora só me falta morrer. Senhor, se fosse para falar as mesmas coisas, diríamos nesse dia, despede-nos em paz, porque já vimos o que o Senhor diz, que João veria nestes dias finais. Já vimos, Senhor, a era terminar, o Cordeiro sair do trono, o Cordeiro converter em leão, já vimos o novo nome de Deus, estamos agradecidos. Já vimos a vinda do Senhor como Filho do Homem no Monte Pôr do Sol, cumprindo também Mateus 24, 36. Obrigado por esta oportunidade
Em nome do Senhor Jesus, toda a vida que nós temos agora a mais, é o que o Senhor permite, é uma lambuja que o Senhor dá. Viva mais um pouco. Já viveu para ver meu dia, já viveu para ver minha vinda. Oh Deus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Os corpos doentes sejam curados, recuperados, saiam as doenças, saiam as dores, os atormentos, as depressões, saiam dos corpos. Entra o poder desta palavra revelada. Cure estes corpos físicos que o Calvário já os declarou liberto. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sabe quem abriu os selos? Se não sabe, eu vou te dizer que ninguém poderia fazê-lo, só Jesus poderia fazer. Nesta luz que de Cristo emana, Ele quis se materializar na pessoa de William Branham. Pôs o pé sobre a terra e o mar. Na pessoa de William Branham, pôs o pé sobre a terra e o mar. A nuvem estava vestido quando ele descia do céu. Ele tinha o arco celeste e seu rosto era como o sol. Os pés como coluna de fogo. Ele tinha um livrinho na mão e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Fui ao anjo e tomei o livrinho, e na boca era como mel. E havendo comido todinho, o meu ventre ficou como fel. E a voz que do céu tinha ouvido me tornou a falar outra vez. Disse: importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis. Se importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis. A esposa de Cristo é profeta, ela agora vai profetizar. Não importa se muitos rejeitam, ela faz o que Jesus mandar. Ela tem o dom de profecia, profetiza o que Jesus falou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Branham ensinou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Branham ensinou.